E eu queria levar vocês vamos caminhar junto com uma mulher também inspiradora. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 24. Nós vamos ter uma leitura extensa. Eu estou com a nova versão transformadora. Então fica ligado aqui, porque é uma leitura extensa, mas tudo que vai ser dito aqui é muito importante, ok? Gênesis 24, a partir do verso 1, na nova versão transformadora. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça o juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananeias que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre os parentes, na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento, mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Harã-Naarim. Chegando ali, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba. Também darei água a seus camelos e que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso com meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar essa noite. Sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para os hóspedes. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras nos braços da irmã e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão lhe disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficará aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. E Labão mandou descarregar os camelos, dar palha para os animais e
se deitarem e forragem para comerem, e água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor, e ele se tornou um homem muito rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas, bois, uma fortuna em prata. E aí ele vai descrevendo a vida de Abraão, e ele descreve o encontro com Rebeca, e ele fala então que ele quer levar Rebeca para ser esposa de Isaac. E ele conta como ele fez prova do Senhor. E aí no verso 45, antes de terminar de orar em meu coração, vi Rebeca vindo com um cântaro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água. Prontamente ela baixou, e ele descreve toda a experiência que ele teve com o pedido que ele fez a Deus. E Rebeca cumpriu cada ponto. E aí no verso 49, ele disse: agora, digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu Senhor. Por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: envia-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias. Depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora envia-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com esse homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares. Que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e as suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-lá em Rói. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Senhor, é a tua palavra, tão antiga e tão atual. E nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, à nossa mente, de uma maneira tal, Senhor, que isso mude a nossa maneira de ver a vida, as circunstâncias, e produza em nós um novo coração e novas atitudes. Que eu não atrapalhe, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Que eu não atrapalhe, que eu não seja empecilho, Senhor, mas que o Senhor flua com autoridade, leveza e poder. Nos transforme, Senhor, em nome de Jesus. O texto é longo e eu encorajo vocês para depois continuarem lendo a história, meditando sobre ela. Mas a gente vê algo aqui tão improvável. Quando a gente pensa que Rebeca estava indo para uma terra distante, estava indo para uma terra distante. Não tinha telefone. Não tinha chamada de vídeo. Não tinha nem um orelhão que quem está aqui mais de 30 anos fazia fila para poder falar. Gente, meu irmão mora aqui há 23 anos. Quando o Alexandre veio morar aqui,
Ele veio legalmente, ele já saiu do Brasil com o green card, mas não tinha dinheiro para ficar indo no Brasil, nem a gente dinheiro para ficar vindo aqui. Então, Alexandre ligava todo domingo para conversar com a gente. E era uma ligação de, no máximo, 10 minutos. Por quê? Porque era caríssimo. Então, a gente ficava assim, na expectativa de chegar domingo e ouvir a voz do Alexandre, e em 10 minutos ele tentava resumir como é que foi a semana, quais são as novidades, e ouvir de nós as novidades. Hoje, a gente tem tanta facilidade, né? A gente conversa com a pessoa lá do outro lado, você faz uma chamada de vídeo e fala assim, com alguém lá no sul do Brasil, fala, mãe, aqui é a Helena, está pregando. Hoje está tudo muito acessível, mas não era essa a realidade aqui. Rebeca estava saindo da casa de seu pai. Definitivamente. E indo para um lugar que ela não conhecia, para ser desposada por um homem que ela nunca viu na vida. E você está aí falando assim, ai Deus, ele falta cabelo, Jesus. Ai, Senhor, ele podia malhar um pouquinho, tirar aquela barriguinha. As solteiras, aí tem gente que está solteira por muito, o grau de exigência se alto, né? Essa menina, ok, isso era comum nessa cultura, nesse contexto, mas não era apenas um marido que escolheram para ela, um marido que designaram para ela. Era também uma terra longínqua. E aquele homem veio, nunca viu na vida. Ninguém nunca viu Eliezer na vida. Mas devia ser verdade, porque ele falou de Abraão. E se ele fosse um aventureiro querendo raptar Rebeca? Nem se cogitou isso. As coisas tinham, a palavra tinha um poder muito grande, né? E o que eu aprendo com Rebeca? A primeira coisa que eu aprendo com Rebeca é que Deus encontrou Rebeca disposta a servir. Amém. Não há como a gente inspirar pessoas se a gente não está disposto a servir. E às vezes a gente pensa que o serviço é aquilo que nos é designado. Eu vou levar uma água para a Helena, eu vou cozinhar para o almoço, eu vou colocar a mesa, né? Servir, muitas vezes, é se assentar para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Abrir o coração. Servir, muitas vezes, é estar com uma mulher que está em trabalho de parto e a família está toda no Brasil. Isso não é responsabilidade só da liderança dessa igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E se a gente tiver essa mentalidade de consumidor, nós nunca nos tornaremos inspiradores. Nós seremos influenciadores. Inspiradores não. Porque quando eu sou inspirada pelas pessoas, o que me inspirou nas pessoas até hoje, não foram as coisas que foram feitas em público. Foram as coisas que eu percebi no privado. Nos pequenos momentos. O João, em 23, foi diagnosticado com um câncer. E foi um câncer que surgiu sem sinais. Ele foi fazer a consulta que os homens fazem anualmente, sem sintoma nenhum. E o médico detectou alguma coisa, pediu ressonância, 2 tumores, pediu biópsia, 4 tumores. E o médico falou, você tem que operar o mais rápido possível, no máximo em 1 mês. Foi um susto, foi o momento também que a gente experimentou a paz que excede todo o entendimento. E nós não divulgamos isso, compartilhamos com os amigos mais próximos, pedindo oração, né? E eu tenho um aluno que foi meu aluno no CTMDT, estudou no CTMDT, que era o Centro de Formação Ministerial Diante do Trono, uma escola para ministros de louvor e missionários, que funcionou em Belo Horizonte por 10 anos. E o Adriano era um desses meus alunos, que hoje é pastor de uma igreja e é um menino que me inspira. E por que ele te inspira? Não foi nada que o Adriano pregou no púlpito. Não foi nada que ele fez publicamente na sua igreja. E ele é bom no que ele faz. O que fez o Adriano ser uma inspiração para mim? Quando teve a tragédia da barragem em Brumadinho, gente, aquilo foi
de uma tristeza, de uma tragédia. Tem corpos que nunca foram encontrados. As pessoas não puderam sepultar seus mortos. Foi uma coisa avassaladora. O Adriano entrou num carro com outro pastor amigo dele e veio para Brumadinho. Veio fazer o quê? O que fosse necessário. O que está precisando? Chegaram, se depararam com a cidade devastada, a cidade em luto, pessoas buscando seus mortos, uma tragédia, uma tristeza. E aí o que ele fez? Percebeu que precisava de dar comida para os bombeiros. Que a cidade não tinha nem estrutura, os restaurantes, estava tudo fechado, não tinha estrutura. Aí ele reuniu uma turma e falou, a gente precisa fazer comida e a gente precisa de lavar os uniformes deles. Porque o uniforme ficava lotado de lama. Então pesava, os bombeiros não conseguiam. Então alguém precisava lavar os uniformes para eles ir trocando de uniforme. Usar outro, sujar outro, chegar com outro limpo. E aí ele moveu a cidade, arrumou uma cozinha, começou, juntou. E ele é assim, ele é agregador, sabe? Onde ele chega, ele se espalha. E ele motiva, e ele inspira. Vamos lá, mulherada, vamos fazer a cozinha aqui. E ele atrai as pessoas assim. E ele mobiliza pessoas, ele lidera pessoas de uma maneira natural. E ele faz isso nos bastidores. Ele não estava lá com a mão na lama, mas ele estava aqui, colocando as roupas na máquina de lavar, e tinha que pôr na máquina de lavar e secar. Eles arrumaram máquina de lavar e secar, e fazendo comida. E ele compartilhou comigo, Helena, o que me deixou mais triste naquilo tudo, não foi nem diante da tragédia e o luto das pessoas. O que me deixou mais triste foi ver a única igreja evangélica que ficou de pé, de portas fechadas. A igreja católica abriu, o centro espírita abriu, virou abrigo de famílias. E a igreja evangélica ficou fechada e no domingo abriu para fazer um culto. A gente está tão preocupado com a aparência, em parecer santo, que a gente não se preocupa em se tornar santo. A gente se preocupa tanto em impressionar Deus e não se ocupa de se tornar parecido com Ele. Quando João saiu da cirurgia, por uma coincidência, 5 dias antes do João operar, o Adriano mandou um direct para mim. Dona Maria, tá tudo bem aí? Já tinha uns 2 anos que ele não falava comigo. Não, uns 2 anos não, ele falou em Brumadinho. Tinha 2 anos. Dona Maria, tá tudo bem aí? Eu falei assim, tá tudo bem, mas cabe bastante melhora. Ora pela saúde do João. Eu só falei isso. Estamos orando. Passou uma semana, ele passou de novo a mensagem e falou assim, estamos orando pelo João. Eu falei assim, ele vai passar por uma cirurgia amanhã, ore por ele. Liguei na hora certa, o Espírito Santo vai conduzindo. E aí o João estava operado há 10 dias, com uma sonda, convalescendo, embora tenha sido uma cirurgia fechada, né, para extração da próstata, era uma cirurgia que demandava ficar quieto e era chata de recuperar, porque tinha que ficar com a sonda, depois tirar a sonda, depois recuperar as funções, né? E quem bate lá em casa? Um belo dia, bem cedo. O João estava operado, tinha uns 8 dias, né, meu bem? Uns 8 dias. Bate o interfone. Vem o Adriano. E aí, favela, como é que estão essas coisas? Adriano, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Vim fazer cuscuz para vocês. Cuscuz pra gente? É lógico que eu vim fazer. E o seu João, como é que tá? Como é que foi a cirurgia? Foi tudo bem, graças a Deus. Tá convalescendo, já foi entrando. E aí, João? Alegria, óleo de alegria sobre a vida do Adriano. Só de ficar olhando para ele, eu falei assim, meu Deus,
Que menino que é esse? Eu falei, mas como assim? Como é que você veio? Uai, vim de ônibus? Vim de ônibus? Como assim, Adriano veio de ônibus? Ele pegou o Uai porque ele morou 2 anos em BH, né, gente? Vim de ônibus, peguei o ônibus lá ontem à noite, cheguei aqui na rodoviária, 6 da manhã, bora. Cadê a cuscuzeira, Helena? Cuscuzeira, Adriano? Eu não tenho cuscuzeira. Não, vou comprar. Saiu o Adriano, foi comprar uma cuscuzeira. Eu falei, Jesus, onde que ele vai achar uma cuscuzeira? O João, Adriano é doido. Foi, comprou a cuscuzeira, comprou um tanto de coisa, bacon, linguiça, mais o que. Ele fez um cuscuz todo incrementado. Não era aquele cuscuz que a gente come assim, né, mais light, não. Jesus amado. Jesus põe a mão nesse cuscuz, Senhor. E ele foi para a cozinha. E o Adriano cozinhou para a gente. E aí, enquanto ele cozinhava, ele contava coisas engraçadas. Ele encheu a minha casa de alegria. Ele mudou a atmosfera da minha casa. Aí fez a mesa. Eu que quero arrumar a mesa. Dona Helena, arrumou a mesa. Só chamou a gente para comer. Vem, gambada, vem comer. Aí a gente comeu, a gente riu, relembrou coisas antigas. A barriga até doeu de tanto rir. Foi um dia de graça na minha casa. Quando foi dando ali 5h30, eu falei assim, então, favela, tem que ir embora. Como assim, Adriano? Dorme aí. Não posso, amanhã eu tenho compromisso na igreja de manhãzinha, cedinho. Era o dia de folga dele. O dia de folga do pastor. Aí ele foi orar com a gente no final, olhou bem para o João e falou assim, não se preocupe, João. Você vai ficar ótimo. Essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Você precisava de um choque de realidade. Deus te livrou, através dessa doença, Deus te livrou de uma morte repentina. E o João estava com obesidade grau 2. Ele tem um histórico de infarto na família dele. Ele perdeu o pai dele com 33 anos, de um infarto fulminante. E o Adriano não sabia disso. Ele entrega aquela palavra, vai ficar tudo bem, Deus está cuidando de tudo. Essa enfermidade foi para te livrar de uma morte repentina. E depois daquilo, o João mudou totalmente os hábitos de vida, passou a se exercitar, passou a se alimentar melhor, perdeu 27 quilos. E está aí esse gatão. Mas o que eu quero dizer, o Adriano estava disposto. E porque o Adriano estava disposto, Jesus saiu do Rio de Janeiro, foi na minha casa e cozinhou para mim. E me deu uma palavra de encorajamento. O Adriano foi a personificação de Jesus na minha sala. Ele trouxe alegria, ele trouxe amor, ele trouxe palavra de encorajamento. Ele matou a fome do corpo, alegrou o paladar, deixou nosso coração cheio de gratidão. E enquanto eu viver, eu vou lembrar desse dia. Ele me inspira. Ele não me influencia. Ele me inspira. Vocês sentiram a diferença? Deus encontrou Rebeca com o mesmo coração. Eu fico pensando se Rebeca fosse uma menina preguiçosa. Se o Adriano fosse um cara preguiçoso. Vai lá ver ele. Vou não, Deus. Vai passar uma mensagem, né? Passar a mensagem tá bom. A gente não é assim, gente. Quantas vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente... mas é muito. A gente não quebra o vaso de alabastro. A gente pensa, a gente quer, né? Quebrar o vaso de alabastro e jogar nos pés de Jesus. Ai, Senhor, eu quero te enxugar com os meus cabelos. Vai fazer cuscuz. Isso é extravagante, isso. Você sai de um estado para outro, de ônibus, viaja a noite inteira para derramar o que você tem de melhor na vida do teu próximo. E foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Quando você faz qualquer uma dessas coisas aos meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. E a gente fica querendo uma experiência sobrenatural, que Jesus chegue aqui, que a gente põe a mão na orla da veste, que a gente faça como aquela mulher que, de uma maneira extravagante, derramou o seu melhor perfume.
A gente quer o literal. Enquanto Jesus está esperando de nós o ordinário. Para aquela mulher, para as mulheres daquela época, juntar o dinheiro para comprar um perfume para o dia do casamento era trivial. Mas quebrar os pés de um desconhecido era extravagante. Fazer um cuscuz é trivial. Mas mudar de estado, viajar uma noite inteira, abrir mão do seu dia de folga, comprar uma cuscuzeira com seu próprio dinheiro e todos os ingredientes, ir para a cozinha desconhecida, preparar, fazer a mesa, se assentar ao redor dela, servir com alegria o cuscuz mais gostoso que eu já comi na minha vida. Isso é extravagante. Para Rebeca, buscar água no poço era ordinário, era comum. Mas ver um desconhecido que pediu água, dar a ele água, era comum. Ai dela, era uma coisa muito comum essa cordialidade com o viajante, né? Era uma coisa da cultura. Se você não fosse, era um amaldiçoado. Então era uma coisa comum, mas não era comum você dar água para 10 camelos. Eu fiquei imaginando ela, o tamanho do cântaro. Porque camelo bebe água pra caramba, gente. E eles tinham chegado de uma jornada. Eles precisam de água a cada 2 semanas, não sei. Mas, quando eles bebem, para suportar a próxima temporada, eles bebem muita água. E ela deu água de beber para aqueles camelos até eles ficarem satisfeitos. O servo de Abraão foi ousado. Senhor, você tem que me dar uma prova, e é uma prova grande. É uma prova... Ela tem que me dar água, e ela tem que dar água para os meus camelos, e ela que vai oferecer. Não sou eu que vou pedir, eu vou pedir água para mim. Ela dá água para os camelos. E se ela fosse preguiçosa? Muitas vezes, minhas queridas, o que nos impede de ser inspiração na vida de outras mulheres é só preguiça. É ficar esperando que o outro faça. Ah, isso não é minha obrigação. Ô, gente, quem está cheio do Espírito Santo não faz só o que precisa, não. Faz infinitamente mais. Porque nós não recebemos apenas o que precisamos de Deus. Ele sempre é abundante em tudo que Ele nos dá. Ele nos deu o que nós nunca merecíamos. E nunca vamos merecer. Graça, pura graça. E aí, quando é para a gente se derramar sobre a vida do outro, a gente economiza. Ah, não, está chovendo. Ah, não, está nevando. Ah, não, vem um furacão aí. Vou dar um exemplo aqui dentro da realidade de vocês. Quando teve aquele furacão Ian, João? Ian. Foi uns 3 anos atrás, mais ou menos isso? Quando teve o furacão Ian, nós estávamos aqui em Tampa. Num convite da Strong Tower. E a gente estava lá e veio o furacão e começou a área de alerta, né, para evacuação de áreas específicas. A princípio, a área onde a gente estava hospedado não íamos precisar nos retirar. Daqui a pouco o vento mudou e a gente precisou de mudar. E tivemos que ajudar o pastor Maurício, a Cátia, colocar tudo na parte de cima da casa, porque tinha risco de alagamento. Mas o que me impressionou, naquele furacão, tinha uma senhora internada em um hospital aqui em Tampa, que estava nos seus últimos momentos de vida, numa doença terminal. E ela não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém. Nenhum parente, nenhum filho, nenhum irmão. Ela era a última da família dela. E ela estava no estado terminal. A pastora Kátia podia ter ficado totalmente envolvida comigo, com o João, que ela estava recebendo na casa dela, com o marido e com a filha dela, que estavam ali numa área de risco, com a própria casa dela, que estava com perigo de alagamento. Ela deixou a gente seguro e foi para o hospital. E ela e o pastor Maurício se revezaram com essa mulher até ela partir. Isso é extravagante. Por quê? Porque aquela mulher não tinha nada para oferecer para eles. Nada.
Ela estava nos seus últimos momentos de vida. Mas eles tinham uma coisa pulsando dentro deles. A gente tem que estar lá. Quando tudo acabar, ela não pode estar sozinha. Se eu chamasse cada uma aqui, a Eixla, a Silvana. Pastor, né, pastor? Ei, pastor Carlos, hein? História para contar, né? Quantas milhas que eles andaram em dobro, né, Érica? Quantas vezes vontade de não fazer, mas saber que precisava de fazer. Porque se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria. Não se contente em fazer apenas o que você tem que fazer. Para você ser uma pessoa inspiradora, você precisa ir além do seu comodismo, do lugar de conforto, dos seus próprios interesses. Você tem que ir além. Jesus foi além, Deus Pai foi além. E nos capacitou com o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então nós somos indesculpáveis. O que nos atrapalha, gente, é comodismo e preguiça. Ah, Helena, não é bem assim não, você acabou de falar aí que você estava com burnout. Pois é, mas por que eu entrei no burnout? Porque eu comecei a fazer muita coisa aqui que estava sendo vista e pouca coisa no secreto. E isso cansa. Quando você está servindo a Deus no secreto, semeando no secreto, amando as pessoas, não apenas de palavras, mas de fato, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com o seu sacrifício. Gente, nós fomos amadas de uma maneira sacrificial. Jesus deu a vida. Mas a gente não quer dar 2 horas do nosso tempo para um pequeno. Para a gente que não vai nos reconhecer, para a gente que não vai nos agradecer, para a gente que não se impressiona com a gente, para a gente às vezes que te xinga. O que você está fazendo aqui? Só vim lavar suas vasilhas. Rebeca foi além. E porque ela tinha um coração disposto. Eu creio que Deus colocou aquele, sabe, o tamanho da oração, a medida da oração na boca de Eliezer. Ele pediu exatamente o que ele encontraria em Rebeca. E ela não parou aí. Quando ela acaba de dar água para os camelos, água para o servo de Abraão, ele fala de quem que você é? De quem que você é filha? Era justamente a filha, a parente de Abraão. Era justamente. Não foi coincidência. Deus vai trabalhando a favor daqueles que inspiram. Deus faz os encontros extraordinários acontecer. Rebeca não estava querendo impressionar ninguém. Ela estava apenas servindo com cordialidade. Entrega. Aí ele entrega presentes para ela e ela leva eles para casa. Chega em casa, ela fala com o irmão dela já pôs o olho, né? Na argola, nas pulseiras, Labão, sendo Labão. Põe o olho nas pulseiras, olha, presente, né? O que era uma coisa comum também. Esse presente era uma maneira de agradecer. E os que vieram posteriormente já era uma maneira de falar, nós estamos dispostos a demonstrar que nós somos uma família que vai cuidar da sua filha. Meu senhor tem recursos. Ele vai cuidar dela. E aí ele vem, chamam Eliezer, seus servos, os camelos, arrumaram tudo para todo mundo, dormiram, comeram. Ele faz a proposta, faz o pedido de casamento. Eles aceitam, falam, o que você quer, Rebeca? Aceito, tudo aceito. Pode levar a moça. Ela podia ter recalcitrado, não podia? Como assim leva a moça? Vocês não me perguntaram nada? Pode levar. Quer ir com eles, né, Rebeca? Vou. Dormiram no dia seguinte. Vambora? Não, vambora não. Não, calma aí. Vamos esperar 10 dias. Deixa 10 dias para a gente despedir dela. Porque significava, gente, uma separação mesmo. Não há nenhum registro na Bíblia que eles voltaram a se ver. Nunca mais. Quando acontece mais na frente, aquela história que Rebeca ajuda Jacó a enganar
o seu pai Isaque, para ele ganhar o direito de primogenitura, ela manda Jacó para a casa do seu irmão. Mas não conta que ela voltou à casa dos pais e do irmão. Conta apenas, vai para tal lugar, que lá está a casa da minha família, procura minha família, que eles vão te dar abrigo. Era uma separação de verdade. Era uma ruptura. Era um adeus. Nem carta tinha. Ela estava na idade para casar, naquela cultura. Então, Rebeca devia ter o quê? 16 anos? 15? Uma jovenzinha, virgem. Não, deixa ela ir. Deixa ela aqui para mais 10 dias. Você quer ficar mais 10 dias? Não. Para você ser inspiradora, você tem que tomar uma decisão. É para lá que eu tenho que ir? Então eu vou. Eu tenho que romper com alguma coisa? Eu tenho que dar adeus para alguma coisa? Eu vou dar. Pode até ser difícil para mim. Mas o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Já foi dito isso aqui. Determinação. Rebeca estava pronta, determinada a inaugurar um novo caminho. Um novo estilo de vida. E ela não queria perder tempo com despedidas, com mais sofrimentos. Ela não queria estender os sofrimentos. O meu pastor, o pastor Márcio Valadão, foi meu pastor por 34 anos. E ele falava assim, filho, você não corta o rabo do cachorro aos poucos. Você tem que cortar o rabo do cachorro, corta de uma vez. E foi exatamente isso que a Rebeca fez. Cortou de uma vez. Eu tenho que ir? Eu vou. Minha família já está bem, já receberam aí os presentes, as joias, eu estou segura, é com esse homem que eu estou, ele deu testemunho, o Senhor mandou, está tudo bem, eu estou indo para o meu próximo nível, para a minha próxima missão, para a minha próxima família. Quantas de nós deixamos de inspirar porque estamos presas no passado, presas no antigo casamento, presas na família, preso no que te fizeram no passado, já casou, já construiu sua família, mas não dá um passo sem pedir opinião para sua mãe. Eu conheço uma moça que se casou, mas o pai continuou tendo autoridade na vida dela mais do que o marido. Isso foi extremamente nocivo. Quando aquele negócio de levar a noiva no altar, entregar a noiva, não é apenas simbólico não, gente. Aquilo é literal. O pai está passando para o marido a responsabilidade de zelar por essa mulher, de proteger essa mulher, de nutrir essa mulher. E não há mais responsabilidade dele. A responsabilidade dele agora é estar ali como um farol de exemplo, de inspiração, de oração. E até mesmo de opinião, mas não de decisão. O pai não tem mais decisão sobre a filha que já casou. E quanta gente tá aí, não dá um passo, não rompe, não flui, não abençoa a vida de ninguém, porque não consegue abençoar nem a sua própria casa, porque tá ligado a alguma coisa que já tinha que ter sido desligado. Tá amarrado naquilo que já tinha que ter dado a Deus. A Deus! É um novo tempo agora. Eu não estou falando aqui, gente, de maneira nenhuma para você desonrar seu pai, não, nem sua mãe, não é nada disso. Mas viver um novo ciclo. E você que é mãe, deixa o seu filho e sua filha viver um novo ciclo. Tira a mão. Já cumpriu sua missão. Sai de cena. Fica aquelas sogras, né? Assim, Maria, se eu fosse assim, eu não deixava isso. Sai. Você ia gostar da sua sogra pegando no seu pé, sogra? Não, né? Agora você é sogra. Em nome de Jesus... Seja inspiração para sua nora. E não uma bruaca. Uma bruaca. Gente, dentro da igreja, sogras e noras em pé de guerra. Elas não se toleram. Elas ficam disputando o amor do mesmo homem. Gente, o meu filho, cuidei dele. Meus 2 filhos, estão casados.
Não são meus filhos mais, agora são os maridos da Thaís e da Ruth. Maravilhoso ter o tempo que eu passei com eles. Gracioso hoje ver o Miguel pai. É tão legal a gente ver o filho da gente pai. E principalmente quando você vê no filho do filho, a cara do filho. Aí você carrega o neto revivendo a maternidade, mas sabendo que você não é mãe e quem manda é a mãe. Então eu tomo aquele cuidado. Thaís, o que é para fazer? O que você quer que eu faça? Porque eu não sou boba de nem nada. Você acha que eu vou romper o relacionamento com a mãe do meu neto? Mas a gente não corta o que tem que cortar, não interrompe o que tem que interromper, não parte para o novo que Deus tem para nós. E aí a gente fica ali, vegetando, atrapalhando, importunando, causando problema. Em vez de você inspirar, você enche a paciência. Todo mundo quer te ver pelas costas. Tem algumas coisas que são difíceis de fazer, mas tem que ser feitas. Mas é isso, gente. É a coragem de fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Se você não fizer isso, você não vai inspirar ninguém. Você vai se tornar um peso. Foi embora a Rebeca. E ela chega lá, viaja. Você imagina, gente, uma mulher no lombo de um camelo, pelo menos 10 dias. No mínimo, a gente quer tomar um banho, né, gente? Fazer uma maquiagem. Teve nada disso. Quem que é aquele lá? É o meu Senhor. Quer dizer, é o seu marido. Ela pôs o véu. E foi. E ele pega. O servo conta para ele tudo que ele fez. Ele pega a Rebeca e leva para sua tenda. E ela vira sua mulher. E o texto termina falando que ela foi consolada. O que essas mulheres estão falando aí? Sem tomar banho. Bom, pelo menos o texto bíblico não conta esse detalhe, né? Pode até ter tido. Enquanto Eliezer estava lá contando para o Isaac o que rolou, às vezes ela foi tomar um banho. Mas o texto bíblico é muito objetivo, né? A gente não sabe. O fato, gente, é que ela não pediu para descansar também. Ela não pediu para descansar. Isaac, então tá bom, já vim, tá? Vou ali me arrumar, espera aí. Vou fazer uma lingerie especial para você. Não. Ela se submeteu. Ela se entregou. Não tem como você se tornar uma mulher inspiradora sem se entregar. Baixe as defesas. Ah, Helena, não vou baixar a defesa não, eu, hein? Já levei tanto na cara na vida. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele se deu por inteiro. Ele se deu. Gente, amor nunca é desperdício. Nunca. Ah, mas fulano pode me abusar. Verdade. Mas você pode continuar amando uma pessoa sem deixar que ela te abuse. Porque amar uma pessoa, amar o próximo, não é você gostar dele. Não é você concordar com ele. Amar o próximo é tratá-lo da maneira que você gostaria de ser tratado. É não sonegar nada àquela pessoa que ela precisa receber. Servir um ao outro não é dar o que o outro quer, é dar o que o outro precisa. E às vezes as pessoas precisam ser perdoadas, precisam de ser ouvidas, precisam de ser acolhidas. E é isso que inspira, gente. Pessoas inspiradoras são pessoas que permanecem. Quando você vê uma pessoa passando uma luta no casamento, talvez você conheça uma mulher assim que orou pela conversão do marido 20 anos. E ela vinha para a igreja, ela chorava, trazia a foto do homem, punha no banco a foto do homem. Deus, traz esse homem para a tua casa. E chorou, e gemeu, e você via aquilo. Quantas vezes você quis desencorajar essa mulher, falar assim, para com isso, ele não quer saber de nada não. Mas ela permaneceu. E isso te inspira. É maravilhoso a gente ter alguém que inspira, não é, gente? Mas o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já é a hora da gente se tornar inspiração. A gente sempre procura uma referência. E não tem nada de errado com isso.
A gente sempre procura uma pessoa que a gente respeita, que a gente se baseia nela para a gente construir uma jornada, não aquela pessoa, eu quero seguir por ali, olha. E você? Ai, não olha para mim não, porque eu sou pecadora. Não, gente, o cair é do homem, levantar de Deus, sabe? Você tem que tirar o olho do homem, colocar seus olhos em Deus. Cuidado, isso é uma meia-verdade. Sim, de fato, as decepções que os homens nos causam não podem nos afastar da presença do Senhor. O homem erra. Mas a gente está refutando a autorresponsabilidade. Eu tenho a obrigação de dar um testemunho, porque eu tenho Jesus na minha boca, no meu coração. Então que Ele também se derrame através dos meus gestos, das minhas atitudes e das minhas escolhas. É muito fácil a gente ter Jesus na boca, nas canções, e dizer que tem no coração. Mas não se vê o fruto. Não se vê vida. No dia da adversidade, não quer permanecer, quer sumir. O casamento está ruim. Hoje, pensa comigo. Quem te inspira? Uma mulher que desistiu do casamento na primeira briga ou uma mulher que orou pelo marido difícil por 20 anos? Quem te inspira? O nosso mundo está tão louco, mas tão de cabeça para baixo, que hoje quem inspira... Ela teve coragem de recomeçar a vida. Deu grito de independência. A fila anda. Ela merece ser feliz. Vocês entenderam como é que os valores estão completamente invertidos? Bonita agora é aquela que trai o marido. Bonita agora é aquela que não tá feliz. Não, tchau, vai com Deus, eu vou levar minha vida. Bonita agora é aquela que não quer ser mãe porque acha que ter criança é um fardo. Mas ainda assim, gente, mesmo com os valores tão invertidos, quando você encontrar uma pessoa que faz o certo, mesmo no momento difícil, quando você encontra um honesto, mesmo no meio de corruptos, quando você encontra uma mulher que continua doce, mesmo quando a vida dela é amarga, essas pessoas te marcam para sempre. Quem marcou a minha vida não foi um grande pastor eloquente, que sabe teologia de capa a capa, um grande professor, um grande mestre. Eu tenho muitas influências de grandes mestres que eu respeito profundamente. Mas quem marcou meu coração foi o Adriano. Nunca mais eu vou esquecer, nem o João, nem os meus filhos. Foi algo que tocou a gente e foi algo simples. Relativamente simples, que exigiu não ter preguiça, que exigiu romper, porque aquele dia era o dia de folga, era o dia do descanso, e Deus mandou descansar, né? A gente podia usar esse argumento, não tem o dia do descanso, e Deus manda a gente guardar o descanso. Ele descansou de outra forma, ele descansou levando alívio para uma família inteira. Então ele teve que deixar a família dele, o filhinho dele, que ele queria passar o dia brincando, curtindo. A esposa que ele é apaixonado por ela, beijou, deu tchau para o Bento. Deu um beijo na Alessa. Vou lá. Sabe onde que ele está agora? Na Angola. Passar uma semana lá, João, 10 dias. Levantou dinheiro de onde não tinha para ir lá servir os irmãos. Ele é inspirador. Rebeca fez algo tão simples. Trabalhoso, mas simples. Ordinário. Dar água, convidar para dar hospedagem, que era algo muito comum. Na hora de ter que partir para o novo, ela partiu, se despediu do que ela tinha que se despedir. Isso me inspira, gente. Porque ela podia ter ficado lá, só mais um pouquinho com a mamãe. Ela podia ter choramingado lá com Eliezer, falando, não, pelo amor de Deus, já vou com você. Você quer ir? Eu tenho certeza, gente, que Labão e a mãe pensaram que ela ia falar, eu quero ficar. Ela não hesitou. Eu quero ir. Você não quer ficar, não? Não.
Bora. E quando chegou no seu destino, ela se tornou o consolo para Isaac. Um menino que estava, um homem, né? Que estava quebrado com a morte da mãe. Não tinha encontrado uma esposa ainda e não podia se casar com as mulheres que estavam próximas a ele. Talvez já tinha até se sentido atraído por alguma mulher. Mas ele sabia que ali não tinha mulher para ele. Ele também não questionou se ela era boa o suficiente. Ele a tomou, a possuiu, cuidou dela. E os dois se tornaram os pais de Israel. Foi do ventre de Rebeca que veio Jacó. E foi de Jacó lutando com o anjo no Val do Jaboque que veio Israel, que deu nome a toda uma nação. De onde veio o nosso Messias. Porque uma menina de 15 a 17 anos deu água para camelo. Deus definitivamente não precisa de coisas extraordinárias para fazer que você seja uma influência, uma inspiração. E é tão interessante que Rebeca, com todo o seu poder inspirador, teve um momento que ela deixou de ser inspiração e passou a ser influência. Vai lá. Mente para o seu pai. Ele não está te enxergando. Você merece. Você é meu filho amado. Esaú é muito doido. Esaú quer saber de caçar. Esaú é aquele filho. Você é um cara bacana, doce, Jacó. Vem cá. Vou te ensinar. Isso custou caro para ela também. Custou caro para ela. Não seja tentada para ser uma influência. Seja comprometida em ser uma inspiração. Enquanto ela tomou as decisões certas, ela deixa um legado de inspiração. Quando eu leio essa história, eu falo, gente, essa menina foi corajosa demais. Cada vez que eu leio a história de Rebeca, e eu viajo, sabe, eu vou lá, eu imagino as cores, as roupas, o campo, tudo, até a tenda. Imagino tudo. Eu fico pensando, gente, que menina valente, que menina corajosa. Ela teve coragem, ela foi para uma terra que não conhecia ninguém, com aquele homem que ela nunca viu na vida, para se deitar com outro que ela nunca viu na vida. Ela era virgem. Entregou a sua virgindade para um homem que ela nunca viu na vida. Mas aí, ela se apegou a um dos filhos mais do que a outro. Tinha uma promessa sobre Jacó. Mas eu fico imaginando, será que esse era o único caminho para cumprir? Porque, gente, ela se despediu do filho e ela não teve a oportunidade de colocar os netos no colo. Porque ela abriu mão. É muito fina a linha que separa a influência da inspiração. Como já foi dito aqui, eu não vou ser redundante. A influência passa pelos interesses pessoais. Eu quero ser uma influência. Eu quero que meu nome seja célebre. Eu quero que as pessoas me tenham como exemplo. Eu quero parecer. Eu quero ser grande. Eu quero me destacar. A ponto de mudar a maneira como as pessoas se vestem, pensam, andam. Mudar o destino delas. E foi exatamente isso que Rebeca fez. Quando ela deixou de ser uma inspiração e se tornou uma influência. Abriu mão. Sim, seu filho recebeu a bênção de Isaac. Sim, Rebeca recebeu a bênção quando ela estava saindo de casa, que ela seria mãe de multidões. Ela não sabia o que era isso, gente. É muito sério a bênção que sai da boca. E Isaac abençoa Jacó. E Jacó se transforma em Israel. Mas o caminho que foi traçado para chegar lá foi árduo,
de separação, de dores, de ausências. Eu fico imaginando, a Bíblia também não fala, mas como Isaac reagiu com a Rebeca quando descobriu a farsa dela com o filho, Jacó. Feliz é que ele não ficou, né, gente? E ele, embora estivesse com as vistas, parecendo que ele ia morrer a qualquer momento, ele ainda demorou a morrer. Ou seja, como é que ficou esse relacionamento? E Esaú com a mãe? Você imaginou o ódio de Esaú com a mãe dele? Ela não apenas teve que abrir mão da presença de um filho, a ausência de curtir os netos, mas ver o ressentimento nos olhos do seu outro filho que ficou. O preço da influência é caro. Mas o preço da inspiração vale a pena pagar. Porque a gente diz sim, se dispõe e vai seguindo as pegadas dele. O que o senhor faria aqui? Onde o senhor iria aqui? Nosso alvo é ele está no foco. E o resto se derrama. Feche os seus olhos. Rebeca foi uma moça tão entregue, determinada, disposta, sem preguiça. Não temeu se entregar. A bênção veio sobre ela, ela se tornou sim a mãe de multidões. Mas quando ela passou a manipular as circunstâncias, talvez você pense, minha irmã, que você é uma inspiração. Ou você está até tentando ser uma inspiração. Deixa eu te falar, para de tentar. Para de tentar ser uma inspiração. E seja amiga de Deus. Seja amiga do Senhor. Se aproxime dele. Que você seja governada pelas ideias de Jesus, pelas decisões de Jesus, pela vida de Jesus. Quando a vida de Cristo governar a sua vida, inevitavelmente você será uma inspiração. Por isso que eu digo que naquele dia foi Jesus que foi lá em casa. Transbordou do Adriano. Era muito maior que o Adriano. Transbordou da Rebeca. Era muito mais do que a Rebeca. Deus tinha consolo para Isaac. E uma geração de onde viria o seu filho Jesus. Mas quantas vezes a gente entende as coisas com o intelecto, mas não consegue pôr em prática. Não consegue pôr em prática. Porque você tenta no seu próprio braço. Você se esforça. Você se esforça. E você se promete. Hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Mas quando você vai sondar mesmo o seu coração, está lá a influência no canto do olho. Fulana nem me agradeceu. Nem postou no Instagram que eu mandei uma cesta para ela. Nunca me disse um obrigado porque eu fui para o parto com ela. Você inspira e não percebe. Você se torna uma referência. Sem pretender. Simplesmente porque você se achegou àquele que é a máxima inspiração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vocês que são de ânimo dobre, limpem o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai pelo seu pecado. Converta-se o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza, e se humilhe diante de Deus.
e Ele vos exaltará. Eu fico imaginando se Madre Teresa de Calcutá tinha ideia da inspiração que ela foi. Ela não mandava ninguém tocar os leprosos, ela tocava. E uma vez alguém perguntando para ela o que ela achava disso, ela falou assim: eu não acho nada. Eu só ouvi uma voz de comando do meu mestre e obedeci. Que a gente também escute a voz de comando do nosso mestre. E que as nossas igrejas não sejam encontradas fechadas no dia que a barragem romper. No dia da adversidade. Que o Senhor nos levante como resposta, como solução, como a Estela ministrou. Que você seja Ezer. Mas para isso, você tem que estar enxertada nele. E a vida dele fluindo em você vai te levar onde Ele quiser levar. E para a glória do nome dEle. Não é sobre nós, é sobre Ele. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, a linha é tão fininha. A gente é tão seduzido para ser uma influência. Mas no fundo disso tudo é só ego. Nós abrimos mão, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, às nossas vantagens, ao nosso ego. Queremos nos demorar na sua presença a fim de que o Senhor seja tudo em nós. Que as suas palavras sejam achadas na nossa boca. Que os teus olhos sejam achados nos nossos olhos. Que os nossos pés se apressem a correr para onde o Senhor iria. Que as nossas mãos sirvam, toquem, abracem, entreguem, cozinhem, bordem, pintem, como o Senhor faria, com os mesmos objetivos e anseios. Perdoa, Senhor, porque a vaidade é algo que sempre bate à nossa porta. O orgulho, a presunção e o desejo de reconhecimento é algo que sempre está diante de nós. Ou em outros momentos nos tornamos apáticos, preguiçosos, inoperantes, inúteis. Nos perdoe. A letargia e o ativismo. Que o Senhor nos dê equilíbrio pleno, perfeito. E nos torne semelhante a Ti. Dia após dia. Dia após dia. Até ser dia perfeito. Só quero deixar com vocês uma última reflexão. Alguns estudiosos associam esse encontro ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à Igreja. O Pai, Abraão, manda o Espírito Santo encontrar uma noiva e trazer para o encontro com seu filho. Que vocês não sejam inspiradores apenas como indivíduos, mas como igreja, nessa comunidade onde vocês estão plantados. Ou se você não é dessa igreja, onde você está plantado? Na sua congregação. Que a sua igreja seja uma tocha brilhando no meio da escuridão. Que a sua comunidade de fé seja vista assim: eu vou lá, porque lá eles vão me ajudar. Eu vou lá, porque lá eu vou encontrar um abraço. Lá eu vou encontrar ouvidos. Lá eu vou encontrar esperança. Lá eu vou encontrar cura. Nós não somos igreja sozinhos. Precisamos uns dos outros e nos movemos uns com os outros. A igreja não são os pastores Carlos e Érica. A igreja é cada um nessa casa, trabalhando juntos, para sermos inspiração, não apenas para Tampa, para a Flórida, para os Estados Unidos, para o mundo. Deus abençoe vocês.